Nesse vídeo, vamos ver como os títulos de renda fixa são classificados. Só que, já vou avisando, a ideia aqui não é falar sobre classificação de risco, aquelas coisas tipo AA-, aquelas notas de agências de classificação de risco. Isso vai ser tema de um outro vídeo. Aqui eu quero falar sobre classificação por tipos, modalidades e características dos títulos de renda fixa. E antes de prosseguirmos, já se inscreva no canal, ative as notificações, assim você vai saber das novidades e aprender muito mais sobre investimentos e finanças. O primeiro nível de classificação que a gente pode adotar é quanto ao emissor. Quanto aos emissores, os títulos podem ser públicos ou privados. Os títulos públicos são aqueles títulos emitidos por governos. Aqui no Brasil, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, só o governo federal pode emitir títulos. Porém, em outros países é comum que estados, municípios e até mesmo autarquias emitam títulos. E sempre lembrando, governos, em particular governos nacionais, não emitem títulos apenas para se financiarem. Eles emitem títulos também para controlar a inflação, através da famosa política monetária. O outro tipo de títulos, quanto ao emissor, são os títulos privados. Os títulos privados, como o nome já sugere, são emitidos por entidades privadas e aqui no Brasil, é bom ressaltar, os títulos emitidos por empresas estatais são, tecnicamente falando, títulos privados. Os títulos privados podem ser classificados como bancários e não bancários. E essa é uma distinção importante. O motivo disso é que a atividade bancária é sujeita àquilo que se chama de risco sistêmico, que é o risco de contaminação do mercado financeiro quando uma instituição financeira passa por dificuldades. O risco sistêmico é uma coisa séria e a maioria dos países adota medidas para tentar reduzir esse risco, como, por exemplo, os seguros de depósitos bancários. Aqui no Brasil, os seguros de depósitos é provido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Outros segmentos fora do mercado financeiro não sofrem de risco sistêmico. Por isso, títulos privados não bancários não contam com um mecanismo institucional de proteção como o seguro de depósitos. A classificação por emissor é importantíssima, pois ela acaba sendo uma classificação de riscos, onde os títulos públicos ficam no topo, são considerados de menor risco. Os bancários com seguros de depósito vêm em segundo lugar e em terceiro lugar vem o resto. Uma outra forma de classificar os títulos de renda fixa é pelo tipo de taxa de juros. As duas categorias básicas são as taxas pré-fixadas e as taxas pós-fixadas, que fora do Brasil são mais conhecidas pelo nome de taxas flutuantes. As taxas pré-fixadas são aquelas em que a taxa já é conhecida nominalmente no momento do investimento. Então, a taxa é um número claramente definido e identificado, como 8%, 5%. As pós-fixadas são aquelas vinculadas a algum indicador. Então, só vamos saber o valor financeiro efetivo no futuro. Os dois tipos de taxas pós-fixadas mais comuns são aquelas puras, onde o título é totalmente vinculado ao indicador ou ao percentual do indicador, e as taxas híbridas, que combinam o indicador com uma taxa pré-fixada. Um exemplo de taxa pura é a Selic ou DI. Os títulos indexados a essas taxas costumam ser indexados somente a elas, sem qualquer tipo de complemento. E um exemplo de taxas híbridas são aquelas que combinam a variação da inflação com uma taxa pré-fixada. É o caso de títulos públicos, como a NTN-B, que se chama de Tesouro IPCA no Tesouro Direto. O resultado final dessa soma de taxa pré com pós é uma taxa pós-fixada, pois tem um elemento de incerteza aí, no caso, a correção pela inflação. Uma terceira forma de classificar os títulos é pela forma de amortização do valor principal e dos juros. Vamos começar pelos juros, que é mais fácil. Existem dois tipos comuns de amortização de juros. Um deles é o pagamento dos juros no vencimento. Os títulos que pagam juros no vencimento também são conhecidos pelo nome em inglês bullet. A outra forma é o pagamento dos juros ao longo do tempo de duração do título, em intervalos periódicos. Esses pagamentos periódicos são conhecidos como cupons e tipicamente acontecem em intervalos de 6 meses. Com relação ao pagamento do valor principal, o mais comum é que ele seja pago todo no vencimento. Porém, existem títulos com amortizações parciais e títulos que podem ser resgatados antecipadamente, tanto pelo portador do título, aquele que investiu, quanto pelo emissor. Uma quarta forma de classificar é pela tributação. Nós podemos classificar entre títulos que pagam impostos e que não pagam impostos.
No Brasil, os títulos de renda fixa pagam imposto de renda, conforme aquela famosa tabela regressiva, né, que começa em 22,5% e vai caindo até chegar a 15% em 2 anos. Porém, tem títulos que não pagam impostos, pois eles captam recursos para segmentos que têm incentivos fiscais. No caso, os segmentos imobiliário, do agronegócio e infraestrutura se enquadram. Uma última forma de classificar é por prazo. Porém, as possibilidades de classificação não se esgotam aqui. Basicamente, o céu é o limite e nesse vídeo eu apresentei essas formas aqui. Mas dá para classificar basicamente de tudo que é jeito. Podemos classificar entre curto e longo prazo e, bem, aí é aquela coisa, cada um entende por curto e longo prazo aquilo que quiser. Não tem uma classificação formal, mas se formos ver a tributação dos fundos de renda fixa, existe uma diferença entre fundos de curto prazo e de longo prazo. E para fins fiscais, se entende como curto prazo fundos que tenham suas carteiras formadas por títulos com vencimento em até 1 ano. Então, se torna uma possibilidade para quem precisar de uma ideia, né, para classificar por tempo. Essas são algumas formas de classificar os títulos de renda fixa e você pode usar qualquer uma delas, ou mesmo todas elas, para analisar sua carteira e orientar sua estratégia de investimentos. Espero que você tenha gostado do vídeo, não deixe de se inscrever, ativar as notificações e faça o seu comentário.